Você já ficou com fome de comida? Mas comida mesmo. Aquela fome que não é qualquer comida que você quer. O que você quer é um prato de arroz e feijão, que pode ter uma salada opcional, vai ter uma mistura que pode ser carne, ovo ou até uma banana. Tem quem coloque também farinha ou farofa, mas tem que ter arroz e feijão. Isso não acontece à toa e é uma ótima ideia. Arroz e feijão é aquele par de duas partes feitas uma para outra, que não precisam ser a melhor combinação, a combinação perfeita, mas que são a combinação que melhor funciona. E essa é uma combinação que tinha uma hora e um local específico para acontecer. Ela é muito mais recente do que parece, porque dependeu da invasão dos europeus por esses lados aqui e o jeito como a gente prepara cada um desses ingredientes explica muita coisa sobre como eles funcionam. Então bora ter essa conversa que eu não recomendo de barriga vazia, porque vai dar fome. E antes de falar dessa dupla fantástica, uma dica para você que quer aproveitar arroz e feijão com praticidade, tempo e sabor por menos de R$20. Esse vídeo aqui tem o apoio da LiveUp, que está aqui para ajudar você a manter uma alimentação saudável, saborosa e acessível sem sair de casa. A LiveUp usa ultracongelamento, que é o processo de congelar a comida sem os cristais de gelo que o freezer de casa faz. Então a comida ultracongelada mantém mais sabor e é mais fresca sem conservantes ou ingredientes artificiais. Como alguém que quer dar exemplo para o filho e comer bem, ter essas opções em casa saudáveis para eu descongelar e comer quando eu preciso é ótimo. Você aproveita o site ou o aplicativo e escolhe entre mais de 100 opções como marmitas do dia a dia para a rotina, com arroz e feijão, macarrão ou outras opções, marmita turbinada com mais proteína, tem marmita menos calórica também, vegetarianas, de massas, de doces e de salgados com snacks, aí você recebe em casa, guarda no freezer e depois é só esquentar. Eu ia falar que é uma refeição deliciosa, mas eu deixo para você provar e decidir usando o nosso cupom ATILA, que dá 10% de desconto no seu primeiro pedido. Agora de volta ao nosso prato. Pensa num prato de arroz com o feijão colocado do jeito certo que é por cima dele, pelo menos no prato. O arroz mais soltinho, mais firme, ganha um banho daquele caldinho do feijão que carrega todo aquele tempero e aquela variedade de texturas do grão, da casca que pode estar se partindo ou não e o que mais a gente coloca de delicioso no preparo dele. Já parou para pensar por que o arroz pode ser grudento como no sushi ou soltinho como o arroz agulhinha? Ou por que o feijão precisa ficar de molho antes de cozinhar, mas o arroz não? Cada aspecto dessa mistura tem um motivo de ser que tem tudo a ver com a forma como essas sementes são formadas. Não são poucas as misturas gostosas de um cereal, que pode ser o arroz, a cevada, o trigo ou o milho, com uma leguminosa como o feijão, o grão de bico, a lentilha ou a ervilha. Mas o encontro particular entre arroz e feijão poderia muito bem nem ter acontecido, porque eles têm origens bem distantes no planeta, pelo menos para o arroz que a gente come hoje em dia. O arroz é praticamente um popstar mundial. Como as outras gramíneas que dão grãos fundamentais da nossa dieta, ele é a base alimentar de muita gente. Mais da metade da população mundial tem o arroz como principal alimento, especialmente na Ásia, onde ele foi domesticado há mais ou menos 10 mil anos atrás. Dessa domesticação foram criadas mais de 100 mil variedades de arroz, como a índica, de onde vem o arroz agulhinha, e a japônica, do arroz japonês. Para você ter uma noção da importância histórica desse grão por lá, como eu já comentei no vídeo sobre humanos do futuro, povos como os japoneses, que convivem com ele há milhares de anos, têm mais cópias do gene da amilase da saliva. Eles fazem mais aquela proteína da nossa saliva que ajuda na digestão do amido do arroz na boca. Essa, aliás, é uma das regiões do nosso genoma que tem a maior diferença entre os povos e que pode explicar por que a mesma porção de arroz pode ter efeitos diferentes no metabolismo de pessoas de lugares diferentes. Até os cães que acompanharam a nossa alimentação desde quando foram domesticados têm mais cópias da enzima que digere amido do que os seus ancestrais, que são os lobos, que têm uma dieta mais carnívora. A domesticação do arroz foi uma ideia tão boa que ela inclusive aconteceu mais de uma vez em mais de um lugar no mundo. Além do arroz domesticado na China, no oeste africano uma outra espécie foi domesticada mais recentemente, é o arroz africano, que é uma outra espécie de arroz que por lá usam, por exemplo, para fazer o jollof, que é um arroz com tomate, cebola, pimentão, especiarias e carne. E ainda tem um terceiro tipo de arroz que a gente já teve por aqui no Brasil, que é um arroz das Américas, que foi descoberto entre vestígios de mais ou menos 4 mil anos atrás no Sambaqui de Monte Castelo, em São Francisco do Guaporé, na Rondônia. Os vestígios mostram como esse grão foi ficando maior e mais frequente com o passar do tempo, como se estivessem aprimorando as safras e criando uma planta cada vez mais produtiva, domesticando um outro arroz. A gente não sabe o destino que esse arroz das Américas teve, se ele se perdeu com a chegada dos europeus ou se já não era mais cultivado quando chegaram,
Mas o feijão a gente sabe que é de casa e também veio daqui. O feijão carioca, ou feijão preto, ou feijão branco e várias outras variedades do feijão comum que a gente come foram criadas a partir de uma única espécie que foi domesticada aqui nas Américas há menos de 5.000 anos em regiões que vão dos Andes peruanos ao México. Até tem outras espécies de feijão, como o feijão frade, que foi domesticado na África. A palavra feijão pode vir do latim fazeolo ou do grego fazelos, mas essas são palavras que os europeus já usavam para outros grãos, incluindo outros tipos de feijão como o feijão frade. Agora o feijão com caldo, o feijão que pega gosto na feijoada ou no caldinho de feijão, ou que rende um tutu e que cobre tão bem o arroz com uma camada de sabor e de amor, veio aqui das Américas mesmo e o resto do mundo só foi conhecer depois da chegada dos europeus. E para ele render um par tão saboroso com arroz, os dois precisam de formas de preparo diferentes que contam muito sobre as diferenças entre essas sementes. Começando pelo arroz, que pode ter tanta variedade, tem muitos motivos para o arroz ser feito como ele é. Para armazenar o arroz por mais tempo, principalmente no passado, a gente tem que tirar a casca dele e outras partes nutritivas da semente até ele sair de arroz integral e ficar com a cara do arroz branco. No processo se perdem nutrientes, só que ele fica bem mais seco e por isso fica muito mais resistente ao mofo e outros problemas de armazenamento. Agora, a diferença do resultado dele cozido, o que faz um arroz mais grudadinho do que outro, que é a diferença entre um arroz mais solto, como a agulhinha, e um arroz mais aglutinado, como o arroz japonês, também está no amido do arroz. Quando a gente cozinha o grão, a água quente entra nele e transforma o amido numa espécie de gel, é o que a gente chama de gelificação do amido. E o que muda entre variedades, geralmente é a quantidade de um componente do amido chamado de amilose, que é bem firme. Quanto mais amilose um grão tem, como o grão agulhinha, que tem bastante, mais firme e mais solto o grão continua mesmo depois de cozido. Quanto menos amilose ele tem, como é o caso do arroz de risoto ou do arroz japonês, que tem bem pouco mesmo, mais grudento fica esse gel que o amido forma. Por isso o sushi mantém a forma quando apertado. Tem algumas regiões da Ásia, como o Laos, que tem grãos com tão pouca amilose que eles são grudentos a ponto de poder fazer uma maçaroca e fazer um espetinho na brasa. Com o feijão, a questão é mais delicada. Muitas vezes, antes de ir para a panela, o feijão precisa ficar de molho. E essa é uma estratégia até importante para a gente ter mais nutrientes e menos indigestão com esse prato. E isso acontece porque o feijão é uma semente da planta que carrega várias defesas que podem nos fazer mal. Quando a gente come uma fruta, tem um outro processo bem diferente para se aproveitar esse alimento. Como eu falo no vídeo sobre frutas falsas e frutos verdadeiros, a fruta é uma parte de um acordo. Ela é parte do que a planta fornece em troca de quem topa espalhar suas sementes. Então a fruta precisa ser comestível, pelo menos pelos dispersores certos. Mas é raro a fruta ter muito mais do que açúcar, que é uma recompensa de energia rápida que agrada o nosso paladar e é muito mais barata para a planta fazer do que produzir gorduras ou produzir proteínas. Já as sementes são um investimento no futuro da planta. As sementes carregam o embrião que vai crescer e formar os seus descendentes. E aí levam um pacote de nutrientes que dão para esse embrião as condições de crescer até fazer raízes e folhas suficientes para poder produzir o próprio alimento. Então as sementes são muito mais densas em proteínas e gorduras, assim como é o caso, mais ou menos, do ovo da galinha. E para proteger esses nutrientes de predadores, as plantas usam defesas como cascas duras e toxinas. No caso do feijão, ele tem uma toxina chamada fitoemaglutinina, que, entre outras coisas, ataca o sistema digestivo e pode provocar vômito e perda de peso, além de outras proteínas que também atrapalham na digestão. Então, na hora de preparar o feijão, a gente precisa inativar essas toxinas. Dá para fazer isso fervendo ele em água por bastante tempo ou na panela de pressão. E também dá para fazer isso convencendo a semente de que chegou a chuva e é a hora de ela crescer. Aí ela pode eliminar as toxinas e digerir o seu amido, que é o que acontece quando você deixa o feijão de molho. Ele faz aquelas bolhas dentro da água porque é quando ele é molhado e ativa o seu metabolismo e gasta energia, inclusive produzindo gás carbônico, para poder se preparar para germinar. E aí no processo ele fica mais macio, menos tóxico e com os nutrientes mais disponíveis para quando a gente comer. Parece óbvio falar que o feijão tem que ficar de molho e que ele vai na panela de pressão, mas em outros países que não têm a nossa cultura refinada, não é raro usarem o feijão com preparo errado, como fritar de leve feijão cru ou cozinhar em panela elétrica de baixa temperatura, e aí as pessoas se intoxicam com algo que a gente come todo dia e nem pensa nisso.
como aconteceu com 45 pessoas na Dinamarca em abril de 2020, quando prepararam feijão vermelho, que acumula particularmente mais fitohemaglutinina, cozinhando pouco ele para ficar soltinho numa salada. Foi um caso grande que envolveu bastante gente, mas isso parece acontecer algumas vezes por ano só na Dinamarca. Cozinhando feijão do jeito certo, a combinação de arroz e feijão não só é gostosa, como é especialmente nutritiva, porque são sementes que se complementam para formar o que a gente chama de proteína completa. Isso porque as proteínas são feitas com 20 componentes que são os aminoácidos, e desses 20 tipos, nós não somos capazes de produzir 9, eles têm que estar na comida. Se só um desses faltar, a gente não consegue fazer todas as proteínas que a gente precisa no corpo. E alguns alimentos não têm todos os aminoácidos, pelo menos não na proporção que a gente precisa. O arroz, por exemplo, tem pouca lisina, o feijão tem bastante. O feijão tem pouca metionina, o arroz tem bastante. O arroz é rico em amido, ou seja, energia. O feijão é rico em proteínas, fibras e ferro. O que quer dizer que quando a gente combina os dois no prato, mesmo sem saber, a gente está complementando o que os dois têm de melhor em uma refeição que é mais nutritiva e até é melhor para nossa digestão. Essa combinação tão interessante torna ainda mais triste o fato de a gente estar perdendo o hábito de comer arroz e feijão no Brasil, o que traz perdas por vários lados, por conta da comida em si, dos hábitos que nós temos ao redor de como a gente come arroz e feijão e mais. Nutricionalmente, a gente está trocando uma fonte de alimento tradicional e tão saudável, geralmente por alimentos ultraprocessados que são menos nutritivos, mais obesogênicos, o que você pode ouvir em detalhes na nossa conversa com o Carlos Monteiro. E pelo lado econômico e ambiental, a gente também está trocando uma cultura agrícola diversa e milenar, ainda que feita de outras formas no passado, por uma dependência maior do trigo e de outros alimentos que precisam muitas vezes ser importados e que têm outro impacto na agricultura, como você pode ouvir na conversa com o Ricardo Abramovay, também no Não Ficção. E socialmente a gente está perdendo as refeições em família, feitas na mesa, onde a gente presta atenção no que come e como comemos e com quem comemos. Então, se esse episódio aqui te deu apetite ou deu fome, eu tenho uma sugestão. Que tal comer comida, mas comida mesmo? Se você gostou da conversa e quer outras como essa, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim a gente se vê nos próximos vídeos e no Não Ficção, que eu já chamei vários aqui, conversas ótimas com quem entende do assunto para você entender mais sobre ciência e dia a dia. A gente se vê numa próxima.